Olá, bem-vindos ao canal, meu nome é Fátima e hoje trago-vos a minha opinião em relação ao livro Os Últimos Dias em Berlim. Antes de mais, eu quero agradecer à Porta Editora a assistência deste exemplar. Este livro estava aqui parado nas estantes para ser lido para o L79 e tenho pena de ter pegado neste livro mais cedo porque foi um livro que me agradou imenso e tenho pena de ter pegado só em janeiro, que foi o mês em que eu tive menos tempo para a leitura, porque eu tinha devorado este livro se tivesse lido quando estive de baixa nos meses anteriores. Este livro é um livro extremamente interessante e acho que é um livro extremamente inovador que não foi muito falado, que não ouvi muitas opiniões em relação a este livro e não ouvi sequer falar deste livro. A única pessoa que me falou deste livro foi a Ana Lopes, do canal Os Sabores dos Meus Livros. Se estiver a dizer errado, peço desculpa, que me disse que o marido viu este livro e que adorou. E eu também adorei este livro. Este livro tem aqui como personagem principal o Yuri. Vive na Rússia, o livro conta-nos aqui a história dele na sua infância. Ele vive na Rússia com o pai e com os irmãos. São aqui pessoas extremamente abastadas na Rússia e com a subida do Stalin ao poder, toda esta grande sociedade russa vai aqui entrar em decadência. Vai haver aqui uma conspiração e uma perseguição às pessoas abastadas na Rússia para que o poder deles deixe de existir e para que seja todo o poder do Estado. A família deles era uma família extremamente abastada, vão sofrer esta perseguição que ocorre na Rússia e eles vão ser aqui obrigados a fugir do país. Não referi, mas o pai do Yuri era espanhol, ele foi em visita à Rússia, apaixonou-se lá pela mãe do Yuri e constituiu família com ela. E ele tem sempre esta possibilidade de sair do país a qualquer momento, uma vez que ele não é russo. Só que a esposa dele é russa e necessita de uma autorização por parte do Estado para ausentar-se do país e para sair do país. Ele lá tenta conseguir o visto para ela e para os filhos e quando consegue este visto, ele tenta fugir então, tenta sair aqui do país. Acontece que a mãe do Yuri não consegue sair do país, nem a mãe, nem um dos irmãos, e toda esta viagem que o pai do Yuri faz com os filhos que conseguem sair do país é uma viagem que começa logo por nos partir o coração. Há aqui imensos acontecimentos que nos deixam logo desgostosos e agarrados a toda esta história. A premissa do livro é o facto do Yuri querer saber o que é que foi feito da mãe e do Kobia, o irmão que ficou na Rússia. Onde é que eles estão? O que é que aconteceu com eles? O pai do Yuri consegue depois deixar os filhos que conseguiram sair da Rússia em segurança em Espanha, na sua casa de solteiro, e tenta regressar à Rússia para resgatar a esposa e o outro filho que por lá ficou. Só que quando ele volta a regressar à Espanha, vem sem estas duas pessoas da sua família. E recusa-se a que os filhos mencionem sequer a mãe. E o Yuri vai viver esta angústia de não saber o que é que foi feito da mãe, do pai não querer contar o que é que foi feito da mãe e do irmão. E anos mais tarde, o Yuri vai trabalhar para a Embaixada de Espanha na Alemanha e é através de lá que vai tentar mexer-se e tentar descobrir o que é que foi feito da mãe e dos irmãos. Em comparação com este foco do livro, que é a procura do Yuri pelas suas origens, por saber da mãe e do irmão, há também toda esta mudança que ocorre na Europa, quando o Yuri se torna adulto, que é a subida do Hitler ao poder e esta iminência de que as coisas vão mudar. O livro vai nos remeter imenso para toda esta mudança de pensamento, para toda esta mudança social com a subida do Hitler ao poder, que iniciou-se anos antes com a subida do Stalin ao poder na Rússia e que agora volta-se a ver com a subida do Hitler ao poder. O Yuri vai presenciar aqui nas ruas de Berlim um jovem a ser brutalmente espancado por tropas de Hitler. Ele vai tentar aqui defendê-lo e vai presenciar aqui um crime.
do qual ele não quer falar e não se quer envolver. No dia em que ele defende então este jovem de ser agredido, ele vai conhecer o grande amor da sua vida. Este livro vai-nos falar muito... Este livro vai-nos falar essencialmente de todas estas alterações sociais que ocorreram. Mais do que a perseguição aos judeus, mais do que os campos de concentração, porque até existe aqui uma breve referência aos campos de concentração, mas não é sequer o foco deste livro. Vai-nos fazer ver como é que as pessoas alemãs viram toda esta propaganda política que o Hitler foi fomentando para chegar ao poder. E o livro tem aqui o livro também está aqui com a referência a frases que eram metidas ao longo das campanhas políticas. Às vezes aqui nos inícios dos capítulos aparecia a frase que o Hitler utilizava para a sua propaganda política, que era levada a cabo por Joseph Goebbels. Nós também, ao longo do livro, vamos sentir aqui extremamente agarrados com a personagem, porque ele vai viver aqui imensos acontecimentos, imensas coisas. Há aqui uma parte do livro que eu gostei imenso, mais para o final do livro. Este livro está cheio de acontecimentos, cheio de história, mas não é maçador. É fantástico e este livro merece ser lido pelos leitores. Há aqui uma parte do livro, no final, depois da guerra a estar em vias de terminar, quando as tropas soviéticas invadem a Alemanha, no fundo os alemães deixam de ser os maus e passam a ser aqui dominados pela Rússia, que depois mais tarde dar-se então aqui esta divisão de Berlim na parte soviética e na parte ocidental. Há aqui uma parte do livro que nos leva a pensar em relação à forma como os cidadãos alemães, após a guerra, também tiveram que sofrer na pele aquilo que as tropas alemãs fizeram nas invasões às outras cidades e aos outros países, com esta perseguição toda ridícula que Hitler fomentou. Há aqui, então, como eu estava a referir, cidadãos... e temos que ver que Berlim ficou aqui maioritariamente com mulheres, porque os homens foram todos aqui para a guerra e as mulheres tiveram que fazer frente às suas necessidades e tentar sobreviver, no fundo. E parte destas mulheres foram violadas. Existe então aqui uma frase, um pequeno parágrafo que eu queria ler para vocês também perceberem a dimensão que este livro é e o porquê deste livro ter que ser lido. Aquele acontecimento fora apenas o início da grande tragédia que os esperava, sobretudo às mulheres, convertidas em despojos de guerra, num demoníaco ajuste de contas dos russos para compensar as atrocidades cometidas pelos homens no exército alemão contra as suas próprias mulheres, as suas mães, irmãs, namoradas, esposas, filhas. A vingança misturada com o ressentimento e exaustão, embrutecida de uma longa guerra que, 4 anos antes, tinha arrancado aqueles homens dos seus lares sem um único dia de licença. Ou seja, as mulheres não foram para a guerra, mas tiveram que viver também a guerra no seu próprio espaço. Não só as alemãs, mas também todas aquelas que faziam parte das cidades invadidas por exércitos militares, que estavam aqui a viver a guerra dos outros. Um livro fantástico, merece ser lido, merece ser conhecido, merece ser divulgado, uma leitura viciante. Tive mesmo pena que o livro não tivesse sido divulgado por mais leitores. É um livro muito completo que eu gostei imenso. Mais do que toda esta guerra, no fundo, e toda esta perseguição aos judeus e aos campos de concentração e o que ocorreu lá, é mais esta alteração social, toda esta dinâmica que ocorreram dentro das cidades
E eu gostei mesmo muito. Para além de que o enredo em si, a história em si do Yuri, é uma história que já por si valeria a pena ser lida. Digam-me aqui na caixa de comentários se vocês já viram este livro ou se fazem questões de o ver. Enquanto nós encontrarmos num próximo vídeo. Até lá, temos leituras. Tchau!